Então a gente vai falar ali sobre perfil PDV, tá? Que é basicamente ali você configurar, colocar várias configurações de terminal lá no cloud e depois só sincronizar com o terminal, tá? Para facilitar ali na hora da implantação. É... é uma rotina que a gente mostrou uma vez quando foi lançado, tá? Então a gente vai revisitar ela ali para dar uma olhada como é que tá hoje, né? Comentar alguns pontos importantes, né? E também ali discutir, né? Se tem alguma questão ali que vocês pegaram, né? Implantação, alguma coisa do tipo, né? Que eu acho importante até a gente comentar, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu só pegar aqui, colocar a tela cheia mesmo. Então, primeiramente, pessoal, eu sempre gosto de comentar, eu vou colocar um link aqui no chat. Esse link aqui é o nosso centralizador de links, tá? Então, tudo que vocês precisarem vai estar disponível aqui, tá? Tem a questão dos vídeos também, né, que já foi comentado, acho que na última call, acho que o Kaique comentou também, de que a gente está com um novo canal ali com os vídeos, tá? Então, tem as playlists aqui que a gente tem dos vídeos disponíveis, tá? Tem também ali a parte de suporte, comercial, então tudo que vocês precisarem vai estar disponível aqui, tá? Inclusive os materiais de ajuda, tá? E falando no ajuda, tá? Tudo que eu vou passar aqui já existe aqui no ajuda, tá? Parte de configurar um perfil PDV, tá? Então tem todo o passo a passo, tem as especificações aqui, tá? Então tudo que vocês precisarem vai estar disponível por aqui também, tá? Eu também vou usar o ajuda ali durante a call para a gente pegar alguns pontos aqui importantes, né? Para poder facilitar ali na hora da configuração, tá? Bom, então vamos lá, o Kaique já está gravando ali. Primeiramente, eu vou começar aqui no meu cloud, eu estou aqui na minha base, e para configurar esse perfil PDV, a gente vai vir aqui no administrativo, filiais, tá? E aqui no filiais eu vou pegar a minha, que eu vou escolher ali como, que eu vou realizar a configuração, tá? Eu vou pegar o Botep Tech System aqui mesmo, tá? Porque é a que a gente mais usa aqui para os equipamentos, tá? Então aqui na parte de parâmetros, a gente tem aqui embaixo esse perfil PDV, tá? Então, repara que aqui a gente tem uma porrada de perfil de teste, né, com os nomes aleatórios aqui, né? Mas você pode criar vários perfis ali, né? Então, por exemplo, a gente tem máquinas da Stone, da Cielo, né? Acho que eu vi num dos grupos ali alguém comentando que o cliente tinha um tablet, 4 máquinas da Cielo e 6 da Stone. Então, assim, você pode criar um perfil ali para cada adquirente, né? Cada equipamento de adquirente, ou até mesmo cada equipamento avulso que o cliente tem ali, né? Caso você queira deixar algum isolado em algum ponto de venda, ou outro no outro, né? E você quer configurar alguma questão específica dele, você pode também fazer por aqui, tá? Então não tem limite ali de criação de perfis, tá? E claro, né? Se você criar um perfil só, né? Você pode ali colocar em vários terminais. Você também tem a opção de deixar como uso em um terminal e no outro você fazer manualmente. Vai ali do que você vai precisar ali na hora de configurar, tá? Então, para criar um novo perfil, é só a gente vir aqui em novo perfil, tá? Aqui você vai colocar um nome, tá? Eu vou colocar aqui, vou colocar Calterça só para identificar, tá? Associar o perfil a um ou mais PDVs. Então aqui você já consegue selecionar os equipamentos que você tem na licença, tá? Caso você queira, porque você já seleciona aqui, né? Você pode selecionar um, dois ou até mesmo todos, tá? Então para facilitar ali na hora da criação, porque você já pode criar, né? Configurar do jeito que você quer e ele já ficar vinculado ao terminal, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar sem associação, porque eu vou dar uma olhada no equipamento que eu tenho aqui para a gente vincular. E eu mostro também como é que você faz de maneira avulsa, tá? Então colocou o nome aqui, dá um gravar. Aí ele vai dar um aviso aqui como feito. Só clicar aqui em OK e aguardar um tempinho que ele vai aparecer essa tela pra gente, tá? Primeiro de tudo, ele vai mostrar aqui as impressoras que a gente tem cadastradas no cloud, tá? Para poder ser utilizadas, tá? Então a gente tem todas aqui, balcão, bar, caixa, copa, tá? E ele vem aqui uma configuração de todas ativadas, tá? Por quê? Você vai entrar aqui, né? Eu vou pegar, por exemplo, a balcão, tá? Você vai clicar aqui nesse ícone de engrenagem para poder configurar a impressora, tá? E aqui você vai colocar tudo que toda a configuração da impressora, balcão que você vai utilizar no terminal ou nos terminais, tá? Aqui você tem a marca de impressora, tá? Que seriam os drivers, né? Então tem vários tipos ali, tá? Então tem modo gráfico, tem modo texto ali que é mais para tanto modo gráfico como modo texto que são para impressoras ali avulsas, né? Você tem ali também impressoras built-in, né? Por exemplo, da Ujin aqui, né? Eu tô com dúvida de como que eu configuro a impressora
a impressora de um terminal específico, né, uma impressora embutida. Você pode vir aqui também no Ajuda, tá? A gente tem aqui no Radar de Novidades não, perdão, no Descomplique, a gente tem várias questões de configuração e tem também a parte da impressora correta de cada equipamento, tá? Então aqui, ó, a gente tem a 8, DX8000, K2, K2 Mini, tem uma M10 antiga, uma M10 Pro. Então, ó, se eu clicar aqui na 8, ele mostra exatamente uma print de como que você configura ali no perfil PDV, tá? Que seria higiênico built-in, tá? Deixar 48 mm ativo, tá? Então, tem a configuração da maior parte dos equipamentos que tem impressora embutida por aqui, tá? Se tiver algum ali que não tem, vocês também podem indicar aqui pra gente, que a gente faz a inclusão aqui para facilitar na hora da configuração, tá? Então, tem a P2, o Assam Built-in, a gente tem o M10 Pro também, que ele é um pouco diferente, que ele é modo gráfico e Bluetooth, tá? Então é sempre interessante ali quando você for configurar uma impressora no perfil PDV, né? Ou até mesmo sem o seu pelo perfil do PDV, tá? Porque isso daqui, né, o M10 Pro, você pode aplicar isso aqui também direto lá na configuração de impressoras do PDV, tá? Se tiver com dúvida ali como configura também, tá? Mas aqui ele ajuda você a dar uma olhada de como que é feita a configuração, né, da impressora do terminal. E também vai ter alguns avisos aqui, né? Por exemplo, o M10 Pro, ele é feito modo gráfico Bluetooth, mas tem que ativar o Bluetooth para ele poder funcionar, tá? Senão ele não vai fazer impressão. Então é interessante dar uma olhadinha aqui no Descomplica, porque sempre tem essas dicas ali, né? Seja de configuração ou tem algum problema ali que foi identificado e tem aqui a solução, tá? Então é interessante consultar aqui também, tá? Voltando lá, eu vou pegar aqui e eu vou colocar que essa daqui vai ser modo texto, tá? Vou colocar aqui uma impressora de bancada. Então a gente vai selecionar a interface, tá? No caso vai ser uma impressora de mesa ali, né? Então ela vai ser via internet. E aqui você vai colocar o IP, tá? Então vou deixar ali marca de impressora como modo texto, tá? Posso deixar como modo gráfico também, mas o mais comum é modo texto. Aqui também tem um indicador do que seria esse marcas aqui, tá? Porta não precisa mexer nesse caso. E status da impressora, você vai ativar aqui para ela vir como ativo para o terminal, tá? E aqui a gente tem as opções, né, de vale, corte, gaveta, tudo que tem lá de configuração direto no terminal vai ter por aqui também. Então, vou colocar que nesse caso ela vai ter corte, né, que é uma impressora de mesa, e que a largura vai ser 62, tá? Vou colocar também que vai ter margem superior e inferior, tá? E aí, feito isso, configura sua tela, clique em gravar, tá, para ele salvar. Aí ele vai carregar aqui, ó, dá um OK, e ele vai abrir aquela tela novamente de configuração para a gente, tá? E aí ele vai indicar aqui em amarelo a última que você passou ali para configurar, tá? As outras aqui, bar, copo, cozinha, cadê essa eu não vou configurar, eu vou configurar apenas o caixa, tá? Então eu vou entrar aqui nesse ícone de engrenagem, e nesse caso aqui, essa caixa vai ser do meu M10 Pro, que eu tenho bancada aqui, tá? Então, posso até pegar a colinha aqui do Ajuda, M10 Pro, que ele vai ser modo gráfico, vai ser Bluetooth, e aqui vai ser Inner Printer, tá? Então eu vou pegar aqui, e vou colocar, em vez de modo texto, selecionar modo gráfico, tá? Vou colocar Bluetooth, e aqui eu vou colocar o que está na ajuda, tá? Que é o Inner Printer e 9100. Então, vou colocar aqui Inner Printer, opa, Inner Printer, e vou colocar 9100, tá? Vou colocar o status da impressora, vou ativar, e aqui, como ela é uma impressora menorzinha, né, então vai ser 48 mm, né? Vou colocar aqui como 48 e vou dar um gravar. E aí nisso, né, você segue aqui com as configurações das impressoras que você vai utilizar, tá? Nesse caso eu vou utilizar apenas duas, tá? Então as outras eu posso deixar ali sem configuração, tá? E aí, agora depois de configurar as impressoras, a gente vai partir para a parte de parâmetros, tá? Que parâmetros a gente vai configurar outras questões, não só relacionadas à impressão, mas também como o uso do terminal, né? Seja ali TEF, seja ali a taxa de 10%, né? Taxa de 10% não, taxa de serviço, né? Então é basicamente a tela de parâmetros do sistema que tem lá direto no terminal, tá? Então aqui, impressão, você vai colocar ali caixa, né? Impressora de conferência, vou deixar como caixa também, relatórios também como caixa, tá? Mas aqui você pode customizar da forma que você preferir, tá? Vou colocar aqui para imprimir direto o cupom de venda, tá? Vou colocar que vai ter impressão detalhada, tá? Então aqui, se tivesse balanço, eu poderia configurar aqui também. No caso com o M10 Pro, eu não tenho meio de pagamento integrado, mas se fosse, por exemplo, você está criando ali um perfil para máquinas da Stone, por exemplo, né? Aqui na empresa de meio de pagamento você já pode deixar selecionando Stone, ou se estiver configurando outra adquirente também, você já consegue selecionar aqui. Inclusive tem até a Vero ali que é nova, tá?
E até mesmo ativar ali, né, onde que vai ficar ativo esse meio de pagamento. Vai ficar no balcão, no ticket, por aí vai, tá? Assessoria da vida do cliente. Então, o que você precisar configurar aqui de meio de pagamento também para maquininhas TEF, você pode colocar aqui. Se vai permitir desconto, tá? Eu vou colocar aqui que vai ter 50% de desconto no item e 20% na conta, tá? Acréscimo, eu vou trabalhar com acréscimo também nos terminais que vão estar nesse perfil, tá? Vou colocar aqui que vai ter acréscimo apenas no ticket, tá? Que seria ali mesa. O valor percentual de taxas adicionais acréscimos, vou colocar ali que vai ter os 10%, tá? Venda, vou utilizar NFC? Não. Identificação, esse código de base aqui também não, autoatendimento também não, tá? E aqui, preencheu tudo, só dá um clicar aqui em gravar, tá? E aí ele vai salvar para você essa configuração e confirmar, né, esse cadastro do perfil, tá? E aí ele volta aqui caso você queira alterar alguma coisa, né, validar ali se as configurações são certinhas, né? Se não precisar alterar nada, você pode fechar aqui direto e ele vai estar criado aqui, tá? Bom, tem duas pessoas como levantado. Vladimir, quer perguntar? Bom dia. Bom dia, Victor. Tudo bem? Tranquilo? Outro bom é você. Beleza. Victor, eu vi que você tocou na M10 Pro da Eldin e Hum, eu tive um problema nesse equipamento. hum, Eu segui essa orientação, coloquei via Bluetooth, tudo certinho, a impressora começou a funcionar normalmente. Passado algum tempo, ela parou de imprimir. Aí tentava não imprimir de jeito nenhum. Aí beleza, hum. aí o cliente encostou lá o equipamento. Quando foi no outro dia, voltou a funcionar. Aí ele começou a usar, beleza. Depois parou de imprimir novamente. E eu fiquei sem entender. Ele falou: Mi, não dá para continuar porque está parando toda hora de imprimir esse equipamento, esse M10 Pro. Vou ver o que está acontecendo. Porque a configuração que você passou aqui está correta, né? Via Uhum. Bluetooth, sim, o mesmo procedimento, mas ele dá uma parada de imprimir. Eu fiquei sem Opa, entender. deu uma cortada na sua mão. Então, Entendeu agora? o M10 Pro que pode acontecer bastante, o Vlad, Hum. é o cliente acabar desligando o Bluetooth ali durante a operação, ou conectar alguma coisa ali no Bluetooth também, e aí acaba gerando alguma interferência, tá? Mas nesses casos assim, você chama a gente aqui no suporte para dar uma olhada com você, tá? Porque é questão de investigar, né? Se é alguma coisa do equipamento mesmo, se é alguma questão ali específica do sistema, ou até mesmo do perfil, tá? Aí, assim, de antemão, eu não consigo te dizer o que exatamente. Só falar que realmente acontece bastante da galera conectar outra coisa no Bluetooth e acabar gerando interferência de comunicação, ou até mesmo desligar ali e achar que ele não vai ser utilizado, entendeu? Tá bom? Bom dia, Vitor. Bom Bom dia. dia. Bom dia, Vlad, tudo bom? Bom dia, Gabrielino, tudo Ah, bem? até para não criar confusão, né? Hum. O perfil não tem nada a ver com isso. Porque tá falando de perfil, aí você diz que o teu negócio pode funcionar, alguém vai entender que o perfil Não, vai sim, influenciar, mas eu né? comento assim, Luiz, porque, por exemplo, eu peguei um chamado esses dias que o cara criou o perfil, colocou as configurações, só que ele foi lá e começou a alterar no terminal. O que acontecia? O terminal estava vinculado, só que depois de um tempo ele acabava baixando as configurações que a gente tinha aqui. Claro. E é Aí questão de aconteceu uso, isso, né? entendeu? Por isso que eu falo ali, é uma questão de perfil, porque às vezes o cara tá usando o perfil de uma maneira incorreta, Ah, não, que é o que ok. já aconteceu, entendeu? Mas é que alguém em algum momento falou que quando usava o perfil as coisas não funcionavam. Na verdade, o Tá? perfil nada mais é do que a configuração em cloud do que Uhum. você configura local, não muda nada, ele não interfere no processo. Agora, se você configurar o perfil de maneira equivocada, Vai né, gerar aí problema, você vai gerar problema lá na ponta, tá bom? né? Mas legal, obrigado. Fechou. Aí só tem o Moisés ali como levantado? Pode perguntar, Moisés. Bom dia. Bom dia, Vitor. Tudo bem? Tudo certo, você? São duas questões rápidas. Hum. A primeira dúvida é relacionada à condição de pagamento. Quando eu tenho uma maquininha Stone e um celular, eu tenho que ter duas formas de crédito, uma associada à TEF e a outra não. Certo? Não, 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 não. Quando Não. você. Ó, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Eu tenho aqui meio de pagamento integrado, tá? Eu vou ter Stone, tá? O que que vai acontecer aqui? Esse que você vai criar como Stone, você vincula ali a maquininha. Agora, se você tem um celular, por exemplo, né? O ideal seria criar um outro perfil ali e deixar marcado como nenhum, tá? Ou Não. até mesmo configurar direto, No tá? perfil, sim, mas eu digo, e na condição de pagamento lá Na da. condição de pagamento, então, essa que é a questão. A condição de pagamento, ó, você tem aqui, vou pegar esse crédito aqui, tá? O crédito, ó, ele tá com o TEF ativado, certo? Se ele está com o TEF ativado, o que, que vai acontecer? Vai vir essa forma de pagamento para todos os terminais que você está utilizando, né, o crédito. Só que o que determina se ele vai realmente utilizar a TEF é esse cara aqui, o meio de pagamento integrado, tá? Então, se ele Ah, tiver como nenhuma no terminal do celular, ele
vai passar ali essa função de crédito como se fosse um dinheiro, tá? Porque ele não vai ter um meio de pagamento integrado ali aqui selecionado. Então ele não vai ter para quem ele mandar esse pagamento, entendeu? Agora a maquininha, se você tem ali, por exemplo, selecionado Stone, né, meio de pagamento, aí ela vai chamar ali o auxiliar da Stone para realizar pagamento. Perfeito, ficou Tá muito bom? claro. Beleza. A outra questão rápida, eu fiz uma implantação essa semana e eu uso compartilhador. Qual é o problema? Quando você usa o compartilhador associado ao perfil, ele some o botão de testar compartilhador. E a dúvida é a seguinte: quando não tem esse botão, eu não consigo testar para ter o sucesso e gravar. Aí os terminais não funcionam usando o perfil. Tá, isso daí é uma coisa que a gente pode ver, viu? Porque E aí, essa questão também associada a essa pergunta é o suporte acompanhou isso comigo e viu que deu esse erro. Nesses casos, o suporte já toma nota ou mesmo assim a gente tem que abrir um chamado? Geralmente abre um chamado, mas você falou suporte aqui no WhatsApp ali? É o suporte da Tablet Cloud, porque eu estava tendo esse problema utilizando o perfil e depois, falando com o suporte, na verdade, eu identifiquei aqui que o botão some. Ah, tá. Você testar o validador e gravar, então não funciona. Ah, tá. Você pode comentar ali que a gente, com suporte ali no WhatsApp, né, que a gente consegue dar uma encaminhada aqui e corrigir isso, tá? Mas sempre recomendo abrir o chamado porque fica pendente ali com a gente, né? E aí sempre que é feita a melhoria ou correção, a gente devolve para você ali, não só para testar, mas para indicar que já está corrigido, tá? Mas aí esse daqui eu vou deixar anotado para dar uma olhada, porque eu lembro que alguém comentou sobre isso ontem, inclusive, tá? Mas é uma coisa que eu vou testar aqui agora com o Macau, para poder dar uma olhada, tá? Porque se realmente for isso daí, né, estiver bloqueando, aí é uma coisa que a gente vai ter que rever, tá bom? Perfeito, obrigado. Nada. Aí só também respondendo a sua primeira pergunta, tá? Naquele caso de ter maquininhas da Stone, por exemplo, no celular, cria dois perfis, tá? Um que tenha meio de pagamento integrado e um outro que não tenha, tá? Você pode deixar como nenhum aqui, beleza? Perfeito, perfeito, ficou muito claro. Obrigado, Vitor. Nada. Aí o Carlos levantou a mão? Pode perguntar, Carlos. Bom dia. Opa, bom dia, tudo bem? Só complementando nesse caso que o amigo comentou sobre o meio de pagamento integrado, para o pessoal não esquecer de flegar lá a opção balcão e ticket, porque ele não vem flegado automaticamente. Se não flegar, mesmo que marcado Stone, ele não vai solicitar o pagamento no cartão da maquininha, embora esteja vinculado ao meio de pagamento integrado, se não tiver flegado essas duas caixinhas ali, ele vai finalizar o pagamento direto. Sim, tem isso Aconteceu também. umas confusões com isso daí comigo uma vez. Sim, interessante ser dedicável, obrigado ali, tá? Você marca aqui a empresa TEF, né, e também vai selecionar os módulos, onde que vai ficar ativo o TEF, né? Tem um balcão, tem um ticket aqui, que é ticket mesmo, né? Então, se você não marcar, ele não vai chamar. Então, mesmo que esteja marcado aqui, se não tiver selecionado aqui os módulos onde você vai utilizar, ele vai acontecer isso que o Carlos falou, né? De passar como se fosse um dinheiro, né? Essa integração, beleza? Mais um comentário. Sim. A ideia do perfil de PDV realmente foi uma ideia muito boa, porém a jornada do usuário ainda não está fluida, não está um negócio bom de ser trabalhado, principalmente quando vai mexer no celular. Quando vai mexer no celular, essa tela é impossível de mexer. Depois eu queria não sei se preciso abrir um chamado para dar uma olhada, vocês já estão olhando isso. Você está falando dessa tela aqui? Essa tela aí é impossível de mexer no celular. Manda um fio, assim, na verdade, Carlos, a gente não consegue olhar uma coisa que a gente não tem acesso, né? Então, assim, se você identificou, qualquer um que identifique alguma coisa, como o outro colega identificou agora há pouco, passa, porque são muitas opções, com muitos modelos de hardware. Nós não homologamos celulares, tá? Porque eles mudam o tempo todo. Então, celular é um equipamento que a gente não homologa. A gente diz o seguinte, usa. Se funcionar, tudo bem. Se não funcionar, manda o celular para a gente olha o que pode estar acontecendo. Então, nesse caso, se você puder fazer um videozinho e mandar aqui no suporte, abrir um chamadinho e mandar no suporte, até para entender, assim, porque o celular e um Smart POS, eles têm a mesma característica de tamanho, de navegabilidade. Então, assim, se tem isso acontecendo e você tem uma situação real, manda para a gente aqui para a gente poder olhar e ver o que pode fazer, tá? É importante, sim. Nós não vamos perceber sozinho. Eu abri um ticket, então, né? É um ticket, com um vídeo preferencialmente, tá? Ou fotos dizendo, aqui não ficou bom, aqui não ficou bom. Legal? Mas agradeço. Obrigado, viu? Beleza, então. Bom, vamos seguir aqui, tá?
Então, a gente tendo criado ali os perfis, né? Então, eu tenho esse calterço aqui que eu deixei, tá? Com o nome genérico. Mas você pode criar vários aqui, né? Como eu comentei ali do Moisés, que você pode criar um perfil para as máquinas da Stone, né? Que tem integração TEF, pode criar um outro ali que não tem integração, então vai ali da operação, tá? Caso você queira editar, só vir aqui, ó, nesse ícone aqui de PDV, para poder editar a configuração, né? Validar a parte de impressão, né? Alterar alguma coisa que você precisa. Você pode excluir ele também, né? Ou até mesmo você pode vir aqui nesse ícone de lápis para poder alterar o nome ou até mesmo já vincular aqui a vários terminais, né? Que você queira ali. Tá? E aí, configurado aqui, a gente também tem a parte de meus terminais. Tá? Meus terminais, eu vou pegar o meu aqui para a gente usar como exemplo. Vou só pegar aqui qual que é. É esse tab aqui. Tá? Então eu tenho o meu terminal aqui cadastrado, que é o meu M10, tá? Eu vou editar ele aqui, nesse ícone de lápis. E aqui a gente vai ter esse campo de perfis PDV, tá? E clicando aqui, né, você pode deixar sem perfil, tá? Não é obrigatório utilizar se você tiver cadastrado. Se você for usar no terminal, você vem aqui e seleciona qual que é, tá? Vou colocar o local terço aqui, que é o que a gente criou, tá bom? E o restante que você pode seguir com a configuração, tá? Caso você queira ativar ali RESP, ativar ali fiscal, gestor, né, e por aí vai. Vou dar um gravar aqui, equipamento, tá? Vou dar um OK, tá? E aqui, vou puxar o meu terminal. Eu tenho meu terminal aqui, o M10 Pro, né, instalado, ele tem uma versão ali beta, tá, mas só que na oficial isso daí já funciona, tá, que é a do mês 5. Aqui você pode baixar tabelas, tá, então eu vou baixar tabelas aqui só para ele validar algumas questões, mas o perfil em si, ele faz a consulta quando você entra ali na parte de parâmetros, tá, que eu vou mostrar ali para vocês como é que funciona, tá, então não necessariamente você precisa baixar tabelas ali quando for configurar o perfil, mas se você pegar ali um terminal que ele é novo, né, você está cadastrando do zero ali, né, e vai usar perfil, então aí você é obrigado a baixar tabelas, porque ele vai baixar várias configurações que você colocou ali na parte dos meus terminais, tá? Então só vou deixar o meu atualizando aqui, vai ser rapidinho. É só porque eu falei que ia ser rapidinho, ele tá demorando um pouquinho. Aí, beleza. Vou clicar aqui em continuar, tá? E aqui no configurar, a gente vai entrar. E aqui repara, ó, que o parâmetros, ele só vai estar indicando o novo, tá? Se eu não tivesse utilizando o perfil, ele ia aparecer dois parâmetros. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou tirar o perfil aqui. Que aí a gente dá uma olhada aqui. Porque teria que baixar ali tabelas para validar novamente. Então depois eu mostro ali pra gente dar uma olhada, tá? Então aqui na parte de configurar, né, ele vai aparecer esse parâmetros novo, tá? Então quando a gente entrar aqui, ele vai checar ali os dados, tá? Ele está um pouquinho aqui lento a internet no M10. E aí aqui, quando você entrar lá na direita em cima, ele vai indicar se tá com perfil ou não, tá? Então aqui, perfil, cal terça, tá? Por que que ele vai indicar o perfil? Porque a partir do momento que você configura o perfil lá no cloud e vincula ao terminal, ele não vai deixar você mexer em configuração aqui, tá? Porque vai ser só visualização, né? Você decidiu ali que vai utilizar o perfil, então sempre que o PDV estiver vinculado, ele vai consultar essas configurações por lá, tá? Então, a configuração, né, a validação é sempre nessa tela. Tá? Sempre quando você entrar para um sistema novo, ele vai validar se tem um perfil vinculado a ele, vai indicar aqui em cima, né, e também vai aplicar as configurações ali, né, ou até mesmo, eu alterei ali a questão da impressora. Você não precisa baixar tabelas ali no terminal. É só você vir aqui, né, no novo, ele vai fazer uma atualização aqui e vai baixar essas novas configurações que você colocou no perfil, tá? Então, você não precisa necessariamente ficar baixando tabelas toda hora, sempre que tiver uma alteração no perfil, tá? Ou até mesmo, ó, eu vou retirar o perfil aqui sem perfil. Então, vou voltar, vou entrar de novo, ó, e aqui ele vai validar que eu estou sem um perfil, ele vai indicar perfil offline, e aí sim ele vai liberar para eu poder mexer aqui, tá bom? Uma coisa também que você pode fazer é utilizar o perfil para aplicar essa configuração inicial,
e depois só voltar aqui e validar, né? E se quiser retirar o perfil, fica a seu critério, tá bom? Então, se tem perfil, né, ele vai bloquear aqui de mexer algumas configurações, tá? Agora, se não tiver, ele vai indicar perfil offline, e aí você pode mexer por aqui, tá? Deixa eu vincular ali de novo, só pra gente dar uma olhada aqui. Eu quero ver a questão do Raspberry que o Moisés comentou. Então, eu vou entrar aqui no parâmetros novo, tá? Ele vai indicar aqui que está no perfil de terça, tá? Então, toda aquela configuração que a gente colocou no cloud, né, das impressoras, caixa, ele vai vir para cá, né? Meio de pagamento eu acho que eu não coloquei, descontos eu tinha colocado 50% e 20%, tá aqui, tá? Coloquei acréscimos também, marquei só ali por ticket mesmo, né? Não faz muito sentido utilizar no balcão, então coloquei dessa forma. A parte de rede, realmente, ó, ele some o botão ali para testar o Raspberry quando tá no perfil, é uma coisa que a gente vai ter que ver, então. Tá? Porque quando desativa ele deixa você testar, mas aqui seria interessante ter o botão para testar, né? Tem que ter. É uma coisa, mas essa que eu vou deixar anotada aqui pra gente poder corrigir, tá bom? Obrigado. Nada. Deixa eu ver aqui, ó. Parte fiscal. A parte fiscal, não mexi em nada, mas caso tivesse mexido em alguma coisa ali, como opção de arredondar trocar, né? Ou até mesmo se eu tivesse ativado a fiscal nesse equipamento, né? Ele ia constar aqui a última nota emitida, tá? E tem a opção de corrigir arquivos, né? O RESP, acho que ele vai ter que ficar exatamente como essa opção do corrigir arquivos, que ele libera aqui para utilizar. Tá? Ah, e tem mais uma questão também, pessoal. Deixa eu simular uma coisa aqui. Eu vou pegar esse PDV, deixa eu tirar aqui a opção de usar a rede nele. Vamos entrar aqui novamente. Vai estar um pouquinho lento o meu Wi-Fi com ele. Deixa eu entrar em parâmetros. Vamos ver aqui como é que ele vai se comportar. Aqui tem uma outra questão, né? Se por algum motivo o cliente está utilizando ali o PDV, né? Com esse perfil PDV, e beleza, você utilizou ali, né, a vinculação ali do perfil, né, de seus dados, tudo bonitinho, mas chegou na operação e ele acabou ficando sem internet, tá? Se ele ficar sem internet, na hora que entrar aqui no parâmetros, né, até mesmo ali durante o uso, ele vai liberar aqui a opção de você alterar as configurações, tá? Por quê? Porque ele pode acabar ficando sem internet, então é justo permitir ele fazer qualquer alteração aqui, porque ele não vai conseguir lá no cloud alterar as configurações para poder descer aqui, né, e validar. Tá? Então, se o PDV estiver offline, ele vai fazer essa liberação também. Tá? Então, essa tela ela fica configurável se tiver essa internet, ou se você remover ali o perfil, né, do PDV por aqui. Beleza? O Moisés tinha levantado a mão? Já foi, Moisés? Não, é que na verdade, eu vou coletar evidências, mas na Cielo também não baixou a configuração das impressoras, os endereços IP das impressoras, mas aí eu teria que ter gravado e eu não fiz isso. Tá, abre a chamada ali com a gente, tá? Porque tem algumas coisinhas aqui da parte de perfil que a gente corrigiu em algumas versões, né? Então, você abrindo a chamada, eu consigo te indicar ali certinho, tá bom? É uma coisa que a gente já pegou e tudo mais, beleza? Desculpa, tem mais uma dica sobre essa questão aí das impressoras. Quando baixa o perfil e tem impressora nova no terminal, primeiro passo que eu identifiquei é que tem que entrar lá na tela de impressoras para ele sincronizar as impressoras novas que existem. Aí sim você entra no perfil para ele baixar as configurações do perfil e funciona assim com a Cielo. Eu tenho o Cielo aqui e funciona. Você está falando de cadastrar impressora nova lá na parte de configurações do Cloud? Isso, se o terminal é novo, primeira instalação, você já fez logo direto o Ah, perfil, e lá no perfil você já configurou as impressoras, só que essas impressoras não existem ainda na maquininha. Precisa entrar primeiro na tela de impressoras para ela existir na maquininha, para então o perfil baixar e aplicar a configuração nas impressoras. mas aí é uma questão mais clara de baixar tabelas, porque você cadastrou uma coisa nova lá em cima, entendeu? Uma coisa ali que ele realmente não vai ter aqui no banco de dados. Então você baixa tabelas ou você faz a consulta aqui na parte de impressoras, tá? Beleza? Que é isso daí realmente você tem que fazer essa questão mesmo, tá? Foi isso, então, é que eu não entrei nas impressoras antes de entrar no parâmetros. Mas aí, como eu comentei, Moisés, cara, cadastrou impressora nova, faz baixar tabelas, até porque você cadastrou ela e vai vincular produtos também, né? Então, faz baixar tabelas, porque além dela vir para cá,
ela vai vir para o banco aqui também as impressoras que você vinculou ali nos produtos, tá? Então, Sim. se você vincular aqui, ele só vai puxar as impressoras novas que tem lá, não necessariamente vai puxar ali os produtos, tá bom? Tá bom. Beleza? Sim, sim. E outra coisa aqui também, nessa parte de parâmetros, quando ele valida aqui o perfil que você tá, ele também baixa a configuração das impressoras que tem ali em cima, né? Lá no que a gente colocou no cloud, tá? Porque ele valida ali qualquer perfil, né? Aqui ele não vai validar porque eu tirei a internet, deixa eu voltar aqui. Mas ele faz essa validação também por lá. Ó. Ó, vamos voltar aqui na parte de configurar. Vou esperar um pouquinho que a internet no M10 está um pouquinho lenta. Então o N10 que não está muito legal. Aí, parâmetros novo. Aí ele vai fazer a consulta aqui. Deixa eu ver se ele vai voltar aqui o normal. Que eu tinha tirado da internet. Ele não puxou. Mas basicamente aqui, né, quando você entra na parte de parâmetros, ele faz a validação do perfil e também aplica as configurações de impressora que você colocou lá em cima no cloud, tá? Então, aqui ele vai ter aquela balcão que a gente configurou, né? E também a caixa, tá? Então, a balcão eu tinha colocado lá o IP dela, né? Final .100, né? Coloquei ativo, coloquei corte, as margens. E aqui a caixa eu também coloquei ali o modo gráfico Inner Printer, tá? Para utilizar como I10. Então, esse perfil, né? Quando você configurar a impressora ali em cima, ele também vai vir para cá, tá? Se você alterar alguma questão da impressora ou uma coisa do tipo, aí eu recomendo entrar direto aqui no plano do sistema, porque é ele quem faz a validação do perfil e baixa as informações, tá? E também durante o uso ali ele vai baixando automaticamente também, tá? Mas se você quiser forçar na hora, você pode entrar aqui no parâmetros, que ele vai trazer para você essa informação, tá? Aqui no meu, como ele está vinculado ao perfil PDV, ele só vai aparecer esses parâmetros novos, tá? Se o cliente não estiver utilizando, ele vai aparecer tanto esse novo quanto aquele painel antigo das configurações, tá? Por quê? Porque exatamente ali, duas questões, né? A primeira é para validar as configurações, né? Se tiver alguma configuração por aqui, né, na parte de impressão que não estiver funcionando, né? Parte de pressão, balanço desse parâmetro novo, né? E tiver funcionando na outra, você pode indicar aqui pra gente, né? E também a questão de costume ali, né? Porque o cliente às vezes não está habituado a esse parâmetro novo, né? Então, para mexer aqui diretamente pode ser um pouquinho difícil ali para ele, tá? E, né, para a gente não fazer uma mudança drástica ali também, né, em questão de uso. E aí, nas próximas versões, né, esse parâmetro novo aqui, ele vai ser, de fato, o definitivo, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo remover aqui para mostrar para vocês. Que aí acho que fica mais fácil. Deixa eu ver aqui. Perfil offline. Só que nesse caso, quando a gente já vinculou a um perfil e retirou, né, quer que faça ali aparecer o parâmetros antigos, você tem que remover e tirar ali e baixar tabelas para ele poder voltar ali ao padrão, beleza? Uma outra coisa também, enquanto baixo tabelas aqui, que eu vou mostrar para vocês, aqui nessa tela, no cloud ali normal, né, ele não tem uma funçãozinha nova aqui, tá? Eu vou entrar aqui no retaguarda beta para mostrar para vocês que a gente colocou uma melhoria ali, simples, mas útil também, né? Vou entrar aqui na Boteco Tech System. E aqui na parte dos meus terminais, ó, no Cloud Beta, ele tem aqui para mim essa nova coluninha, ó, perfil PDV, tá? Para indicar ali qual equipamento está sem perfil, qual equipamento está utilizando o perfil, tá? Então, justamente para você não ter que entrar no equipamento aqui para ver qual perfil que ele tá? Isso aqui é uma melhoria que o pessoal, acho que foi o pessoal de BH que tinha pedido, né? A gente colocou, tá? Tá funcional. Então ele tá aqui por enquanto no Cloud Beta, mas ao longo da semana ele vai aparecer no Cloud aqui de produção para ter essa coluna aqui de indicativo e ajudar também ali na hora de consultar, tá bom? E vai facilitar a vida ali na hora não só de configuração, mas também de consulta, beleza? Meu terminal aqui ele tá travado ainda baixando tabelas. Enquanto isso eu vou mostrar aqui essa parte do perfil, ó. Vou colocar aqui o terça. Deixa eu gravar aqui. Beleza. Ó, vamos voltar ali, porque eu não tinha nenhum terminal vinculado ao perfil. Então, aproveita e eu mostro também aqui, ó. Ele vai trazer o nome do perfil que ele está vinculado, tá? Então, o terminal está sem perfil, fica sem perfil.
Se tiver um perfil vinculado, ele fica aqui o nome do perfil inteiro, né, para você saber ali qual que tá com qual, tá? Então, que nem eu comentei, se o cara tiver os celulares, máquina Stone, máquina Cielo ali, né, for essa salada de fruta aí, você vai conseguir dar uma olhada aqui qual que é o perfil que ele tá utilizando em cada uma ali para poder facilitar, beleza? Deixa eu ver aqui se baixou tabelas. Não baixou tabelas. Só aguardar aqui. É só aguardar um pouquinho que a internet tá bem ruim nele ali. Deixa eu ver se tem outro terminal aqui para mostrar para vocês. Pera aí. Vamos aí. Meu pai. Esse terminal aqui não tá legal com Wi-Fi. Deixa eu ver se eu tenho um outro aqui para mostrar para vocês. Pera aí. É só pegar aqui meu outro terminal. Conectei em outro aqui. Deixa eu só ali no PDV. Opa. E ali no PDV. E ali no configurar. Ó. Vou colocar aqui a senha. Aí aqui, né, se o cliente não estiver utilizando o perfil PDV, como eu comentei, ele vai aparecer esses dois aqui. O tanto novo quanto o antigo aqui, que é aquela telinha que a gente utilizava antigamente, tá? Então, deixa eu clicar nele aqui. Pera aí. Ó, esse daqui é o antigo, né? Então, se o cliente quiser utilizar tanto antigo quanto novo ali para poder configurar, ele pode, né? Ou se ele quiser utilizar o perfil PDV, ele vinculando ao terminal, só vai aparecer o parâmetro do sistema novo, porque justamente ele está utilizando essa forma nova ali de configurar o sistema, tá bom? Se ele retirar, né? Se ele retirar ali o perfil, né, baixar tabelas, ele vai aparecer vai aparecer os dois, né? Só que a partir do momento que vincula o perfil, só vai aparecer esse novo, beleza? Aí dúvidas, perguntas, sugestões? Alguma coisa ficou confusa, querem que eu volte? Acredito que não, então. Bom, pessoal, então aí essa parte do perfil PDV, né, utilizem, né, como eu comentei, se tiver alguma questãozinha, né, uma sugestão, algo do tipo, fala com a gente pra gente poder dar uma olhada aqui, tá, que nem essa questão de testar o compartilhador, que é importante, tá. E também, né, como eu comentei, tudo que vocês precisarem em relação a essa criação de perfil, até mesmo configuração de impressora, vai estar na ajuda. Então, tem alguma uma dúvida, consulta por aqui, né? Tem os materiais, tem a parte de busca ali, que você pode fazer uma busca específica do que você está precisando e vai estar disponível aqui também, tá? O Moisés levantou a mão? Quer perguntar a última pergunta, Moisés? Sim, não, é que quero sim. É que, além de testar o compartilhador, depois que testar, a gente vai ter que gravar, né, Vitor? Porque senão ele não faz a primeira comunicação lá com o compartilhador e não funciona, né? Como assim gravar? Não entendi. A primeira vez que a gente vai usar um terminal com compartilhador, a gente tem que entrar no parâmetros do sistema, tem que testar o compartilhador e gravar, certo? A configuração do sistema comunica. Não, Tem no não, celular. Pelo não, menos viu? as plantações que eu faço aqui, se eu não entrar lá no parâmetros, testar compartilhador e gravar, ele dá erro na hora de efetuar a venda. Estranho, viu? Porque assim, normalmente quando você configura o terminal em cima embaixo de tabelas, ele vem essa informação para o banco, então não faz sentido você ter que gravar.
Agora, se está acontecendo, é uma coisa que você tem que ver com a gente ali, né? Trazer evidência para a gente poder dar uma olhada. Porque normalmente aqui a gente utiliza muito equipamento de teste, né? Então a gente não faz isso daí, assim, a gente só baixa a tabela e segue o jogo. Tá? Então é uma coisa que tem que investigar por aqui com a gente. Tá bom? Tá bom. A gente segue, então, por aí. Obrigado. Beleza, fechou. Bom, então acredito que. Victor, Oi. só uma dúvida aqui. Naquela parte das impressoras, aí no SOS ele não ajuda? Onde está aquela relação das impressoras? As Esse aí. impressoras ficam aqui no Descomplique, tá? O Descomplique é mais situações de erro, problemas ali e com as soluções, tá? E também parte de configuração ali, caso você precise, tá bom? Então é esse cara aqui na esquerda, o Descomplique, beleza? Valeu. Nada. Aí, ô Moisés, só aproveitando, abre a chamada ali com a gente para dar uma olhada, mas passa para mim se é só em tablet que você tem que fazer isso, se é maquininha, o que que é, porque o pessoal da Del Valle comentou ali também o que acontece. Então, só para poder simular aqui, se for um erro, a gente tratar, tá bom? Perfeito, perfeito. Obrigado. Beleza, então. Então, pessoal, seria isso por hoje, tá? Kaique, você quer passar algum recado? Eu posso fechar por aqui a call? Tem mais alguma coisa ali a pontuar? Tranquilo, mano, pode fechar. Ah, fechou, então. Bom, pessoal, então é isso. Boa terça-feira para vocês, aí uma ótima semana. Se precisar, a gente está disponível aqui. Até mais.